Ok, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo do livro Poder para Transformar a Sua Vida, de Rick Warner. E passando rapidamente, né, uma pincelada bem rápida dos primeiros capítulos, só para a gente pegar o fio da meada, o primeiro capítulo ele fala bastante sobre o poder transformador, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, né? O poder que está em nós, mas que precisa ser ativado. O fato de termos esse poder dentro de nós não nos habilita a ele funcionar na nossa vida. A gente precisa ativar, assim como uma pessoa que tem músculo, ela precisa, né, fortalecer esses músculos, ir para a academia e fazer esses músculos ficarem ativos. Se ela parar de treinar, ela para de ter esse músculo enrijecido. Da mesma forma, o nosso poder de Jesus, né, que são essas pilhas espirituais novas pelo poder do Espírito Santo, elas precisam ser carregadas, né? Então, essa foi a lição número 1. Aí a lição número 2 fala da importância da nossa participação também na transformação, né? Que Deus utiliza um processo duplo, tanto a nossa participação como a dele, né? Ele diz que a salvação ela é pela graça, ela não vem de nós para que ninguém se glorie, mas fala quando ele fala trabalhai a vossa salvação, né? Porque ele fala efetuai a vossa salvação, Filipenses 12 e 13. Então, o que é esse efetuar, né? Significa que a gente tem que trabalhar isso de que forma? Fazendo com que isso seja honrado, né? Tudo aquilo que Jesus fez por nós, não é simplesmente a gente pegar isso como algo que foi nos dado assim, então não, a gente tem que fazer com que isso valha a pena, né? A gente não é o fato da gente ter liberto os nossos pecados através do ato de Jesus que vai fazer com que a gente pense, então tá tudo pago, tá tudo certo, né? A gente precisa ter esse relacionamento, a gente precisa agradecer a Deus todos os dias por esse sacrifício de Jesus, né? Trabalhar alguma coisa é conquistar aquilo, merecer aquilo, ser digno daquilo, né? Então, desenvolver isso significa um exercício espiritual. Deus nos dá o poder, mas nós precisamos usá-lo, né? E fala também que Deus utiliza um processo. E quais são as ferramentas que ele usa? Fala sobre Deus utiliza a sua palavra, né? Que toda a escritura ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, a correção, a instrução na justiça, né? Nos ensina aquilo que é verdadeiro, nos faz compreender o que está errado na nossa vida, né? E assim ele endireita os nossos passos e nos ajuda a enxergar o que é correto. Então, isso é o meio com que Deus utiliza para que a gente possa enxergar todo o processo. A segunda ferramenta é a dependência do Espírito Santo, né? Nós precisamos lembrar que os dons do Espírito, o fruto do Espírito, ele é dado em Espírito, né? E quais são eles, né? Então, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso é um fruto do Espírito, então ele nos é dado no Espírito. Não adianta nós, como carne, querermos desenvolver esse fruto, porque nos é dado em espírito, né? Quando a gente deixa com que a carne governe a nossa vida, a gente vai dar os frutos da carne. Lá em Gálatas 5, de 19 e 21, fala do fruto da carne, que não é nada bonito, né? Lá em Romanos 8, 5, 9 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? Quem que não quer viver em paz? E a terceira ferramenta que Deus utiliza são as circunstâncias. Então, muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida ruins, não é porque Deus fez com que aquilo acontecesse, são os nossos próprios erros, os nossos próprios caminhos errados que causam essas circunstâncias. Mas Deus, né, que nem aquela Dora, mas Deus, ele utiliza o mal em bem, ele transforma a maldição em bênção. E todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, até as coisas ruins que nós mesmos, né, atraímos para a nossa vida por andarmos errado, Deus vai utilizar
para nos colocar no caminho certo. Então, as pessoas que não leem a palavra, as pessoas que não estão na dependência do Espírito, Deus usa as circunstâncias que muitas vezes essas pessoas mesmas arrumam para a sua vida, para fazer com que essas pessoas possam vir a Ele. Aquela velho ditado popular, se não é pelo amor, é pela dor, né? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, qual que é o desejo de Deus? É que a gente desenvolva na nossa vida aqui. Quer falar, Ana? Tira o seu som, então. Abre o seu som, quer dizer. A Gracinete está tentando entrar. Mas não está aparecendo aqui para mim ainda. Tá. Eu estou aqui do ladinho com... Se ela tentar, vai aparecer aqui, tá? Às vezes ela não conseguiu... A internet não foi. Pode ser, eu estou de olho aqui, tá? Então, Deus usa circunstâncias, a palavra, né? E usa a dependência do Espírito Santo. Aí no capítulo, aí fala da nossa participação na questão dos pensamentos, para a gente não ficar concentrando os nossos pensamentos no problema, e sim nas promessas, né? Quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos também os nossos sentimentos. Nós não podemos mudar diretamente o nosso sentimento, mas mudando o nosso pensamento, a gente muda o nosso sentimento, né? A gente tem que parar de se alimentar das fontes erradas. A nossa satisfação, ela tem que estar na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor é como árvores plantadas à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, né? Então, a gente tem que fixar os nossos pensamentos nas promessas e não nos problemas. Bom, aí fala da dependência do Espírito Santo e fala para a gente decidir reagir bem às circunstâncias. A gente não pode controlar as circunstâncias, mas também não precisamos deixar que as circunstâncias nos controlem. A maneira como nós reagimos às circunstâncias diz muito sobre com quem nós andamos. Né? Esses dias o Antônio estava nervoso porque um amiguinho dele falou que ele era hacker só porque ele jogava bem o jogo. Aí ele ficou muito bravo, desligou na cara do menino. Aí eu fui conversar com ele, falei, filho, pode ser que você sinta esse tipo de sentimento, mas você não pode deixar com que esse sentimento leve você a fazer coisa errada. Você sabe que você não é hacker. Você falou para o seu amigo que você não é. Deus sabe que você não é. Isso é importante. Agora, não deixa com que a raiva, que é normal você sentir, te faça fazer coisas que não são legais. Aí ele ficou frustrado, tudo, e é nessas situações do dia a dia que a gente vai ensinando, porque a gente não pode impedir um sentimento ruim de estar no nosso coração, porque a gente vive num mundo caído, mas aquilo que a gente vai fazer com esse sentimento é que vai nos dirigir para os caminhos certos ou errados, porque o inimigo, ele é astuto, ele vai usar de situações em que os outros muitas vezes vão nos fazer cair para nos derrubar, né? Nessa hora que a gente tem que lembrar, né, sempre ressignificar o nosso sentimento, mudar os nossos pensamentos, que aí a gente muda os nossos sentimentos, a nossa emoção e a nossa ação. E hoje nós vamos falar a respeito da decisão de regozijar-se. O que é regozijar-se? Alegrar-se, né? Todos queremos ser felizes, né? Todos corremos atrás da felicidade. E muitas vezes a gente sente uma pressão do mundo, do tipo, coloque uma máscara, né, e finja que está se divertindo. E essa coisa de tentar o tempo todo fingir uma alegria que não existe, ela traz muito estresse. As pessoas fingem uma alegria ao invés de viver a realidade, né? A própria rede social é uma vitrine falsa. As pessoas às vezes estão coração despedaçado, mas fazem uma pose lá de que estou bem, né? Usam filtros para mudar sua imagem e a gente vive num mundo de fingimento. Então, parecer estar feliz o tempo todo causa muito estresse, porque nem tudo acontece do jeito que a gente planeja, né? Vamos combinar que muitas vezes a gente pode ter um dia desastroso, e às vezes quando vem as coisas ruins, vem tudo de uma vez, né? A gente sai na rua e alguém fecha a gente no trânsito, o cartão não passa, alguém chega atrasado, o marido dá uma bronca desnecessária, a gente tem né? Parece que é tudo junto. E é fácil a gente ser feliz quando dá tudo muito certo, mas e o resto do tempo? Né? Se a gente esperar ser feliz só quando dá tudo certo, nós seríamos infelizes na maior parte do tempo. Então, como permanecer, né? A pergunta é,
como permanecer positivo num mundo negativo, né? Como permanecer otimista quando as coisas não estão fáceis, né? Vamos colocar de novo a máscara do fingimento e fingir que estamos nos divertindo, né? Então a gente tem que aceitar a realidade, aceitar que às vezes estamos passando por problemas, por dificuldades. Paulo fala lá em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? Filipenses 4:4 fala, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Alegria, gente, é diferente de felicidade. A felicidade, ela deriva da palavra feliz. Eu estou feliz porque eu tive uma boa notícia, eu estou feliz porque hoje é um dia que eu recebi, né, uma novidade, eu estou feliz porque deu tudo certo. Isso é um estado de felicidade. A alegria, ela não depende do externo, de circunstâncias. A alegria, ela é de dentro para fora, né? É uma atitude, a alegria é uma escolha. A alegria, não depende de fatores externos e a gente escolhe estar alegre. Você pode escolher estar alegre apesar das circunstâncias. Em Romanos 5, a gente tem 3 motivos de alegria. Ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você não tiver esperança, você não vai ter alegria. As pessoas têm esperança, mas não fundamentam ela em coisas sólidas. Uma vez eu vi uma historinha que falava que um cara tinha sucesso, que ele sempre estava ali subindo na vida, e ele olhava e ele via que ele subia, e aí chegou no fim da vida, ele percebeu que ele apoiou a escada no prédio errado, né? Muitas vezes a gente apoia a nossa esperança em coisas que não têm fundamento, que não são sólidas, que podem desaparecer do dia para a noite. Essas esperanças que a gente não fundamenta naquilo que é o melhor, são esperanças artificiais, fabricadas, idealizadas, né? Muitas vezes fundamentamos na bolsa de valores, num corpo bonito, eu só vou estar feliz se eu tiver perdido não sei quantos quilos, se eu tiver tal emprego, se eu tiver tal salário, né? Numa família feliz, isso quando a gente ainda não terceiriza mais ainda, se meu filho estiver feliz, né, se meu chefe me tratar bem, né, se meu marido estiver bonzinho, então não é nem só na nossa vida, a gente acaba terceirizando, né, ou seja, fundamentando a nossa alegria em outras pessoas, e essas coisas, elas são temporárias, elas podem ser passageiras, elas podem desaparecer da noite para o dia, então cuidado aonde você coloca a sua esperança, cuidado onde você apoia a sua escada. Dizem que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem um dia sem esperança. Mas Deus, né, os cristãos têm um motivo para serem positivos. Podemos nos alegrar, porque nos alegraremos na esperança. Em Romanos 12:2, Paulo nos lembra, alegrem-se na esperança. Ele está falando da nossa esperança em Jesus, em Cristo Jesus. E isso é possível mesmo em tempos difíceis, né? A gente vê lá, por exemplo, Paulo, quando fala sobre alegria, ele estava onde? Ele não tinha circunstâncias boas, ele estava preso. Se ele dependesse de circunstâncias para escrever, ele jamais escreveria sobre alegria, né? E Deus tem um propósito para cada situação. Lá em Romanos 5:3 diz, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, né? A palavra grega traduzida como tribulação significa tudo que nos pressiona. Esses dias eu estava lendo que a qualidade de um metal, ela é determinada pela capacidade que ele tem de aguentar a pressão.
Então, como é que eu consigo definir qual a qualidade daquele metal? Ele é colocado sobre uma pressão e é classificado de acordo com a sua capacidade de aguentar pressão, de suportar a pressão, né? Então, como que a gente faz para a gente não ficar pensando nos problemas, né? A gente tem que não se concentrar no problema, né? Porque isso não vai fazer bem. Quanto mais a gente pensa no problema, mais fraca se torna a nossa fé, né? Por exemplo, se eu tiver que pensar, ai, mas o meu visto não vai sair, meu filho não vai vir, puxa, mas eu tô quase 1 ano e meio sem ver meu filho, ai, que saudade, ele fez 15 anos, eu tô aumentando tudo que eu não quero pensar, eu estou ressentindo um sentimento que eu não quero ter. Então, o que eu tenho que me concentrar em quê? Deus sabe de todas as coisas, talvez não seja o momento, eu vou esperar para ver o que Deus tem para mim, e o que Ele tiver, eu vou agradecer, porque eu sei que é o melhor, porque a partir do momento que eu coloquei Deus na frente, não existe engano, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até Ele não vir, vai saber se Ele viesse, depois para Ele ir embora, se ele ficar pior, com saudade, eu não sei, eu não quero pensar nem que sim, nem que não, basta o mal de cada dia, né? Nenhuma ansiedade é boa, né? Por isso que Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu não preciso ver lá na frente, na curva de um caminho, eu nunca vejo lá na frente, eu preciso acreditar no meu maná de cada dia, para eu não sofrer nem pelo sim, nem pelo que não, porque o que Ele determinar para mim, tá bom, porque eu sei que é o melhor, que bom que Ele pensa por mim, porque se dependesse de mim, eu podia estragar tudo, né? Elimine a pressão substituindo a dúvida pela fé. Isso é fé. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem do Gabi. Eu acredito que nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Eu acredito que tudo que eu preciso, Deus me dará. Aquele que me guarda não dorme. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu tenho esse poder, que é o poder da ressurreição, é o poder da dinamite, né? E isso junto com Deus não tem para ninguém, não tem sofrimento que possa me abalar, né? E eu lembro sempre que a Ana Márcia sempre me ensinou isso, eu oro até hoje, Deus me deu uma fé inabalável, né? Que nada vai abalar, independente do que acontecer na minha vida, eu vou ter alegria, porque eu me alegro na esperança do Senhor, né? Então a gente tem que substituir a dúvida pela fé, né, a qual vem pela palavra, pelo meditar da palavra, em vez de eu me concentrar. Ó, se vocês puderem anotar isso, em vez de se concentrar nas suas limitações, concentre-se na força de Deus. Não se concentre nas suas limitações, se concentre na força de Deus. Embora você não possa realizar algumas coisas na sua própria força, pode realizar com a força do Senhor. Lá em Joel 3:10 está escrito: diga aos fracos, eu sou forte. Então, na minha fraqueza, a força do Senhor é quem aparece. Eu me esvazio de mim mesma para me apoiar na força do Senhor, né? Eu estou lendo esses dias Juízes e eu estou no capítulo de Gideão. Eu achei o máximo, gente, o máximo. Ele fala assim: Gideão era os midianitas estavam consumindo tudo que os israelitas faziam, eles não deixavam nenhuma coisinha, tudo que eles produziam, eles pegavam porque eles estavam em pecado. E aí Deus levanta Gideão, e ele tá lá quietinho, né, colhendo trigo lá onde ele estava no lugar errado, tipo, não se colhe trigo onde faz o vinho, mas ele estava escondido tentando produzir alguma coisa. Aí Deus, né, vem e fala assim: você vai lá libertar os israelitas. Ele fala: mas eu sou a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha família. Ele fala: vá nessa força que você tem. Tipo, o menino estava dizendo: eu não tenho força de nada. Ele pediu 3 provas para Deus, e molha a lã, e desmolha a lã, e Deus ali fazendo a vontade dele. Ele fala assim: espera aí que eu tô indo lá pegar uma oferta, né? Aí ele fala assim: não sairei daqui. Gente, Deus é muito bonzinho e paciente com a gente, além dele fazer toda a vontade, falar para o menino numa força que ele nem tinha, ainda diz: não, pode deixar, eu fico aqui esperando, sei lá, pegar um sacrifício para mim, né? Pede para molhar a lã, ele molha, depois pede para deixar a lã seca, ele deixa. Então, nossa, quando Deus quer usar alguém, ele é tão bonzinho, ele tem um plano A, B e C, né? Ele fala assim: se você tiver com medo ainda de ir e ganhar esse povo, espera, vai não sei aonde. Então, assim, ele entende a nossa fraqueza, não tem importância a gente ser fraco, desde que a gente busque força nele. E quando ele falar vai, a gente tem que ir, né? Porque é ele que está dizendo.
Sempre que a gente estiver sob pressão, começa a falar quem Deus é, quão grande Ele é, né? A gente vai eliminando a pressão. O Rodolfo comprou uma panela dessas que faz tudo, ele adora essas coisas da Shoptime, essa panela faz air fry, faz de tudo. E na hora de usar a panela de pressão, que ela é uma panela de pressão também, eu fiquei meio com medo, porque panela de pressão é meio perigoso. Só que tem um botãozinho lá, bendito de um botãozinho que você aperta, ele elimina a pressão. Isso traz tranquilidade, você fala, poxa, explodir a panela não vai. E esse botãozinho na nossa vida é a palavra do Senhor. Cada vez que a gente entra na palavra, que a gente lê a Bíblia, que a gente abre esse canal com Deus, ele vai eliminando a pressão da nossa vida, né? E tem que ser uma coisa que tem que ter de sobra, não pode só ir buscar quando a coisa está faltando, porque aí na hora que acontecer, a gente às vezes não tem o suficiente, por isso que a gente tem que sobrar na nossa vida, né? Essa fé, essa determinação, é ali no diário, no relacionamento, né? A gente não vai no banco só na hora que está com problema de saldo, a gente tem que investir nisso, né? Você não vai se sentir à vontade de falar sobre Deus quando você está com muita pressão, porque essa é uma estratégia do inimigo. Ele quer te roubar a alegria, a esperança, né? Te fazer só olhar para os problemas. A palavra desânimo, ela significa força que puxa ao contrário. Naquele livro, né? Como ter uma vida de Maria no mundo de Marta. Ele fala que o inimigo usa 3 estratégias: o desânimo, a distração, o desânimo e a dúvida, são os 3 Ds. Ele te distrai de Deus, te enche de coisa na cabeça, você fica desanimado porque você não consegue carregar isso sem o seu lado espiritual e você duvida da fé, duvida da palavra, né? Especialmente em tempos de adversidade, nós precisamos nos esforçar, abrir a boca, declarar a bondade e a grandeza de Deus. E ao fazer isso, você será reavivado e liberado da pressão que está sobre si. Muitas pessoas têm ideia errada de que se livrarem de todos os seus problemas serão felizes. Enquanto estivermos vivos, teremos problemas, né? É preciso aprender a desfrutar da vida apesar dos problemas. Esse livro já falou que a gente tem que reagir diante dos problemas, não esperar não ter problemas. Tudo é a maneira como a gente olha também, né? A alegria não está na ausência dos problemas. Essa eu queria que vocês anotassem também, por favor. A alegria não está na ausência dos problemas, e sim na presença de Deus. Eu achei isso o máximo. Isso é uma coisa que a gente pode declarar quando a gente estiver com problema. A alegria não é a ausência dos problemas, e sim a presença de Deus. E quando ele fala assim, regozijem-se no sofrimento, né? Ele não está falando que a gente deve fingir ser um cristão do tipo Poliana, sabe aquela bonequinha Poliana que tem um sorriso de plástico? Um sorriso de plástico no rosto, fazendo de conta que está tudo bem, negando a realidade. Deus, ele não espera que a gente seja um impostor, né? Ou um hipócrita que fala uma coisa, mas está sentindo outra. Não é a negação do problema, né? E nem o masoquismo, ser feliz por causa do problema, né? Alguns cristãos, eles têm aquele complexo de mártir, pensam que quanto mais sofrem, mais espirituais serão. Eu não gosto muito desses louvor que as pessoas fazem de muita tristeza, que Deus é alegria também, não está no fruto do espírito a vitimação, sofrimento, né? Não, a gente tem que ser alegre, sim, a gente tem que estar com um sorriso no rosto, porque apesar de todas as coisas, Deus é por nós, né? Eu lembro que o Antônio, ele tem medo, às vezes, de andar na casa à noite, e às vezes ele fala assim, eu quero ir lá beber água, o Rodolfo fala, vai, ele fala, não, tenho medo. Aí o Rodolfo fala assim, ele acende a luz, vai lá na porta do quarto e fala assim, vai que eu tô te vendo. Aí ele vai, todo feliz. Então é isso, é saber que Deus está nos vendo, para a gente ir sem medo, porque Deus está nos vendo. Ter essa segurança no Senhor, né? O sofrimento, ele produz coisas importantes na nossa vida. Paulo fala para nos gloriarmos nas tribulações, não por causa delas, né? Quando temos Deus à frente da nossa vida, nós podemos ser positivos, até mesmo numa situação negativa, porque sabemos que Deus tem um propósito para permitir aquela situação, né? Sabemos que a tribulação produz, ou seja, o sofrimento pode ser produtivo. Os problemas têm um propósito. As nossas provações e dificuldades têm valor, não vão ser em vão,
né? Que Ana Márcia diz, Deus não desperdiça nada, ele usa tudo a nosso favor. Quando passamos por dificuldades sem desistir, nosso caráter e a nossa confiança são fortalecidos, capacitando-nos a lidar com pressões maiores no futuro. Essa perseverança produz caráter. O que é o caráter? O que é caráter? Significa confiabilidade. Então, é a gente ter um caráter aprovado, uma confiança, ok, confio, não existe confio mais ou menos, né? Esperança não é algo que eu preciso ou que eu quero. Ah, eu tenho esperança de ter, não sei o quê. Não que eu preciso ou que eu quero. Esperança é a confiança em Deus. Eu tenho esperança. O que é isso? Confiança em Deus. Não importa o que vai acontecer. Deus está no controle, Ele vai fazer o melhor para mim, né? Não existe engano, não é assim, foi sem querer, Deus esqueceu de ver isso para mim. Não, Ele sabe tudo, Ele está programando tudo. Por que eu vou sofrer se eu sei que Ele só vai fazer o que for melhor para mim, né? Então é importante sabermos que há um propósito por trás dos problemas, que eles produzem perseverança, um caráter e uma esperança. Só que isso, queridas, não acontecem automaticamente. Situações difíceis, sofrimento também podem produzir nada disso e tornar as pessoas ainda mais amargas, iradas e tensas. A perseverança, o caráter e a esperança são produzidos em nós apenas quando optamos pela atitude correta. Então, não adianta achar que, então eu vou sofrer, então eu vou ficar melhorzinha. Não, você precisa ter uma atitude correta frente a esse sofrimento. E qual é essa atitude correta? Olhar para Deus, confiar nele, entregar e alegria. Alegria no problema, não por causa do problema. Tiago reproduz esse ensinamento de Paulo dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E no versículo 4 ele continua: e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, a gente não pode desistir, né, e ficar deprimida. Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, é um caminho, é atravessar o Jordão, né? Confiar que Deus tem um propósito naquilo. Deus diz que os problemas em nossa vida têm finalidade de produzir a maturidade. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Paulo diz que aprendeu a estar contente, ou seja, estar contente também é um aprendizado. A gente pode aprender a estar ou não acontece por acaso. A gente tem que lembrar que Paulo aprendeu, ou seja, na escassez, na fartura, na doença, na saúde, na tristeza, né? Em toda e qualquer situação. E Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas precisam é segurança, né? As pessoas assim, porque eu quero ter um bom emprego, porque eu preciso de um bom salário, porque eu preciso de uma boa família, preciso que as pessoas me reconheçam, que eu tenha sucesso, tudo parece que é uma questão de segurança. Então eu vou te dizer, Deus está sempre com aqueles que creem nele, em qualquer lugar ou situação. Somos filhos, em Gálatas 3:26 fala, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Em João 1:12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dar-lhe-eis o direito de se tornarem filhos. A gente não dá o melhor para os nossos filhos, a gente não quer o melhor para os nossos filhos, né? Romanos 8:38-39 diz que está convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como que eu vou ter falta de segurança? Porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho salário, porque eu não tenho reconhecimento, se Deus está comigo, né? Ele é o criador de todas as coisas, ele é o único Deus, ele é aquele que possui todo o poder, ele é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que está em todos os lugares, aquele que é eterno, imutável, transcende tempo e espaço, é soberano, impecável, bondoso, amoroso, misericordioso, paciente, verdadeiro, fiel, justo, santo e gracioso. Se a gente não sentir segurança estando com Deus desse, gente, nada no mundo vai trazer alegria aos nossos corações. Nada. Desenvolva essa confiança. A alegria é como um músculo. Quanto mais eu exercito, mais forte ela vai ficar.
Uma das coisas que ajudam a gente a desenvolver essa atitude de alegria é desenvolver a atitude da gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tá difícil? Dai graças, porque algum motivo tem, né? Não é estar grato pela situação, né? É em todas as situações, tem uma diferença, né? Estudos sobre estresse concluem que a gratidão produz mais energia emocional do que qualquer outra atitude na vida. Experimente dizer a alguém a sua gratidão, falar com Deus sobre o que você é grato, cantar músicas de louvor, de gratidão, né? Quando eu tô saindo de casa, eu falo: ai, Deus, obrigada pela casa que eu moro, olha como é segura, eu saio de casa sem medo, né? Esses dias eu tava indo lá fora e eu já acostumei com a minha casa, eu não quero acostumar, eu quero lembrar que eu já tive medo, que eu já tive conta que não paguei, que eu já não tive marido, que eu já tive desespero, eu quero ser grata todos os dias, eu quero agradecer porque eu respiro, quero agradecer porque eu não estou no hospital, né? Tem uma amiga nossa que está com câncer na língua, voltou o câncer, então assim, a gente tem que agradecer o tempo todo, tudo, não podemos acostumar com nossa casa, tem gente que, né, que é grata com uma casa tão pior, tão cheia de dificuldades, né? A gente não pode se esquecer, a gente tem que ter esse exercício de agradecer. Esses dias o meu marido deu meu presente, né? E aí aí as pessoas perguntaram: seu marido gostou? Eu falei: gostou, mas eu gostei mais ainda dele, por ele querer me agradar, né? Às vezes eu tô aqui dando um estudo, eu falo: obrigada, Senhor, por eu não ter que agora estar num trabalho que eu não poderia estar estudando a tua palavra. Quantas vezes eu trabalhava e às vezes eu precisava ir de um lugar ou outro com meu filho, eu ficava: ai, meu Deus, vão me chamar, aquele desespero. Eu agradeço o tempo, né, de eu ter para Deus. A gente tem que agradecer todas as coisas o tempo todo, e isso traz uma emoção que experimentos provam que não há nada maior, né, de uma energia de emoção psicológica do que da gratidão. Cultivar a alegria da doação, gente, doação não é só doar dinheiro, é você dar a vez no caixa, né? É você pensar nas necessidades dos outros, é você se interessar pelo assunto do outro, se você colocar no lugar do outro, tudo isso é doação. E o serviço, né? Lá em Efésios, Paulo nos lembra: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, né? Seja escravo, seja livre. Ele fala que a gente não deve fazer as coisas como se fosse para as pessoas, a gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus, né? Que aí a gente vai dar o nosso melhor. Que quando a gente fica com esse egoísmo: ai, não vou fazer porque não é minha obrigação, ai, não vou fazer porque, poxa, não, tudo eu, né? A gente tem que mudar o olhar, o serviço é uma forma da gente também se alegrar, né? Fale de Deus para as pessoas, fale do Espírito Santo. A maior alegria que alguém pode ter é conhecer a Deus, e a segunda alegria é fazê-lo conhecido. E para finalizar, volte-se para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí você começará a sentir alegria, porque para o mundo que pensa, viva por si, isso não seria sentido, mas para nós que vivemos para Deus e com Deus, a sua graça nos basta. Acabei. Sobrou 6 minutos. Eu cronometrei hoje antes. Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.